Nós estamos com a lição de número 6. Essa é a temática que nós estamos estudando, a carreira que nos está proposta, e o subtema dela, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E aí nós estamos estudando temas interessantes dentro dessa lição, 13 temas interessantes, e domingo passado nós estudávamos sobre os inimigos do homem. Quem lembra? Quais foram os inimigos? Alguém lembra aí? O mundo, a carne e o diabo. Ok. Um desses 3 inimigos, você dorme com ele, você trabalha ao lado dele, você viaja com ele, é inseparável, que é a carne. O outro é invisível, mas é astuto e anda em derredor. Isso quer dizer, em estratégia. E o outro é o sistema. É incrível. E aí as pessoas dizem que isso é contradição. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá, mas o mesmo João escrevendo a sua epístola, me ajude aí o versículo, não ameis o mundo. E agora, como entender isso? Primeira carta, a epístola de João, não é isso? 2,14. O mundo que se refere no Evangelho, humanidade. O mundo que João revela na sua carta é o sistema. 2,15, primeira epístola de João 2,15. O mundo que está na primeira epístola de João 2,15 é o sistema, que entra em contraponto com Romanos 12,2. Não vos conformeis com o sistema. Não vos conformeis aqui não entre na forma. Não se modele ao sistema. E esses dias eu ouvi comentário de uma portaria que provavelmente atrapalhará alguma coisa no evangelismo da igreja. E eu disse para as pessoas, não, fica tranquilo, isso não vai atrapalhar a caminhada da igreja de jeito nenhum, porque a igreja é o contraponto do mundo. Aí vai entrar a ideia daquilo que nós recebemos na reforma, os protestantes. Os protestantes. Nós precisamos protestar. A igreja não está protestando. Só para completar aqui, presbítero. A igreja não está vivendo o protestantismo. Se você entender as teses pelos quais, fundamentos, houve a reforma, a igreja deve protestar contra o pecado, contra a injustiça, contra as maldades, contra tudo aquilo que vem de encontro aos princípios, valores e tudo aquilo que vem ao encontro do desvio de comunhão com Deus. Para que isso aconteça, tem que haver a perseguição, tem que haver a lógica. Só me lembrando aqui que um missionário brasileiro na Ásia, na sua volta para o Brasil, ele chegou para um missionário de um país da Ásia e disse, ao chegar no Brasil, nós vamos pedir oração por vocês aqui. Ele disse, como assim? Não estou entendendo. Para que Deus venha ter misericórdia e socorra a nação para que a igreja não seja perseguida. Ele disse, ao contrário, nós daqui é que temos que orar pelo Brasil para que a igreja brasileira desperte, para que Deus envie um contraponto, um confrontamento para que a igreja se torne protestante. Complemente, o senhor ia falar alguma coisa aí. Pastor, eu fiquei semana passada com uma pergunta, como o senhor tocou no assunto sobre os 3 inimigos, e eu tenho observado que algumas pessoas, inclusive da igreja, têm medo de Satanás. Sim. Ao ponto de não pronunciar o nome, chama o inimigo, coisa ruim, não sei o quê. Tem medo. Fica dando até nomes, né? Isso, Títulos. Às vezes não tem a mesma reverência, às vezes até usa o nome do Senhor em vão, mas tem medo de Satanás. Satanás é um ser a ser temido? Boa pergunta. Vamos lá. Por outro lado,
tem uma turma de cristãos que fazem chacota do diabo. Ele não é para ser temido no campo da batalha. Por exemplo, você não pode ter medo e dizer, eu vou desistir de ser crente porque o diabo é perigoso. Não, de jeito nenhum. Deus nos deu as armas para lutar contra ele. E como ele nunca venceu a Deus, e ele não venceu a Jesus na sua batalha, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é para ser temido. Agora, vamos lá. O diabo, ele tem suas estratégias, e isso está aqui na lição, vamos falar sobre isso. Não é para ser menosprezado. Todas as pessoas que brincam com a ideia de menosprezar o inimigo pagam um preço muito alto. Tem que ter não é um respeito, vamos lá, não é tirar, vamos falar na linguagem bem esportiva, não é tirar o time de campo. Não, é enfrentar com as armaduras de Deus. Agora, não é para brincar. Eu vou brincar aqui com o pecado porque eu venço. Eu vou brincar com essa estratégia, o inimigo está tentando me pegar aqui, eu vou brincar de picula com ele. Não é isso. Você não vai encontrar ninguém nas Escrituras fazendo isso. Tá? Ninguém. E aqueles que brincaram, achando que não era o inimigo, fracassaram. A pergunta do presbítero é muito importante, muito séria, muito séria. Vou repetir, não é para ter medo a ponto de fugir. Quem tem que fugir de você é ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, infelizmente, mas tem muitos cristãos que pelo fato, Jesus, me entendam, pode ser até que alguém comece a comentar aí e me criticar, mas infelizmente, a maior parte desses movimentos é dentro do movimento pentecostal, de pessoas que brincam em desafiar Satanás. Brincam de desafiá-lo. É mais ou menos assim, vou me esconder aqui para pegar ele, vem, me pega, vou correr para cá, me pega, aqui eu. É como, por exemplo, dois lutadores no ringue. Não sei se alguém aqui gosta de assistir MMA ou lutas. Os dois lutadores, e tem aqueles tipos de lutadores que ficam esnobando do outro e dando uma cara a tapa até levar um nocaute. É mais ou menos isso. Ele fica em cima do ringue, pula para lá, pula para cá, pula para lá, e faz careta e pinota até o adversário acertar a cara. E nocauteia. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não se deve brincar com o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti-lo, e para resistir nós precisamos das armaduras. Não se resiste desarmado, tá? Não se resiste desarmado. E aí, enfrentá-lo é dessa maneira. Não é nos escondendo, mas também não é nos expondo. Vem, me pegue. Não, de jeito nenhum. É coberto com o sangue de Jesus. É com a leitura da palavra, é com a oração, é com o jejum, é com as armas que não são materiais, mas sim espirituais. Respondido? Os irmãos entenderam a pergunta dele, entenderam a resposta? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Nós temos aqui hoje uma lição muito interessante. O título é muito interessante, a foto da capa muito interessante, que é uma espada, né? Uma espada. E o título que é As Nossas Armas Espirituais. Eu vou repetir. A semana passada nós estudamos, o professor está ali, o professor Luciano Félix, sobre os inimigos da nossa caminhada, da nossa jornada, o diabo, a carne e o mundo. E nessa lição nós vamos estudar sobre 3 armas. Eu disse para alguns irmãos aqui que o título da lição, desculpem, a semana passada, quando o pastor Luciano citou o título da lição, eu me lembrei, eita, Efésios 6. E não veio. Não me decepcionei, não, viu? Porque é uma outra linha de raciocínio interessante, mas Efésios 6 caía aqui como uma luva, né? O presbítero Disney leu,
até o versículo de número... Foi até qual versículo que o senhor leu? 13. Até o versículo 13. Do versículo 14 em diante, fala de algumas armaduras que nós vamos vir para cá. Mas antes, vamos entender a lição. A lição está com 3 tópicos. Primeiro tópico, as armas do crente. O subtópico, primeiro subtópico 1, as armas. Subtópico 2, as estratégias do inimigo. E o subtópico 3, o chefe de toda a força do mal. O segundo tópico da lição é as 3 armas espirituais do cristão. Primeira, a palavra de Deus. Segundo, a oração. Terceiro, o jejum. E o terceiro tópico, Jesus Cristo, nosso maior modelo. Primeiro subtópico, vencendo o diabo com a palavra. Segundo, vivendo a oração. E terceiro, vivendo em jejum. Aqui está o escopo da nossa lição de hoje, para nós compreendermos algumas coisas, tá? Quando nós lemos aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios 10, 4, você vai prestar atenção a uma coisa, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ok. Quando se fala igreja, o crente ele é comparado com algumas coisas na Bíblia. Ele é comparado como soldado, ele é comparado como atleta, ele é comparado e chamado de filho de Deus, de servos, etc. Ok? E aqui, quando junta a igreja em si, é chamado de milícia. Milícia aqui, a origem da palavra, é um exército. Um exército. E aqui está falando de milícia no sentido, não digo religioso, mas no sentido espiritual, igreja. Igreja. Nós somos um exército. Somos um exército. E Paulo disse bem que nós temos que lutar com armas que não são carnais para a destruição das fortalezas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, vocês não têm que estar lutando uns contra os outros, como a igreja de Corinto andava. A igreja de Corinto tinha uma praga chamada dissensão mesmo que disse-me disse, que ou injúria no mundo. Igual o rapaz daqui do Instagram, né? Coisa do cão. A igreja de Corinto vivia debaixo de uma contaminação terrível de disse-me disse. Aí vem a palavra dissensão, separação, apartheid. O apartheid é uma batalha espiritual terrível. E quando alguém fracassava, dava-se o tiro de misericórdia. E já disse um certo pregador que a igreja é o único exército que mata o seu próprio soldado quando ele está ferido. E aí Paulo diz, não é essa batalha que eu estou falando. A batalha que eu estou falando é de guerras espirituais e não carnais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Onde estão essas fortalezas? E aí a lição nos manda entender sobre potestades, principados e reinos. E aí compreenderemos que a nossa batalha aqui é contra a carne, é contra o mundo, que é o sistema, e contra o diabo. Entendemos, e o apóstolo Paulo deixou bem claro, que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que já são incrédulos. E o mundo jaz no maligno. Então, entendendo isso, compreenderemos que as ações do mundo não é para nos surpreender. O mundo sempre vai ter estratégia para combater contra os princípios e valores e principalmente com aquilo que se chama modelo cristão.
do cristianismo. O cristianismo sempre foi combatido pelos reinos das trevas. Vocês lembram muito bem de toda a trajetória da igreja, desde a sua fundação, da sua inauguração até hoje, que as estratégias primeiras eram de matar. E essa perseguição levou a igreja a se espalhar. E na medida que a igreja se espalhava, o evangelho crescia. Depois surgiu a ideia de praticar atrocidades e colocar na conta da igreja. Como, por exemplo, tocaram fogo em Roma e disseram que foram os crentes. E aí, de lá para cá, até hoje. E não espera que vai parar não, viu? Não vai parar não. Nós, como exército de Deus, precisamos, como exército de Deus, precisamos estar em exercício sempre. Estava lembrando disso aqui. Nós estamos treinando, como exército, nós estamos em treinamento, ou estamos apenas segurando as armas? É para se pensar. As armas do crente, de modo geral, primeiro tópico, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. E aqui o escritor colocou algumas armas do exército antigo, tanto das nações vizinhas quanto da nação de Israel. Naquela época, as armas eram espada, vara, funda, arco. Não precisava colocar a flecha porque a flecha não lançava seu arco, né? Mas arco e flecha, está completo. A lança e os dardos, que eram pequenas lancinhas. Os de defesa, escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelo exército de Israel e por todos os exércitos vizinhos. Quando se ia lutar, sabia muito bem que todo soldado tinha um escudo, tinha o capacete, tinha a aljava onde colocava as flechas, o arco, e tinha as caneleiras. Essas eram as armas. E quando a Bíblia fala para os cristãos a palavra armas, está falando no sentido metafórico, figurado. Hoje nós não precisamos usar as armas de um exército físico. Precisamos conhecer as armas do exército da salvação, a igreja. E acreditem, o que tem de gente por aí que nunca ouviu falar nas armaduras de Deus, não está escrito. Quanta gente por aí que já leu, mas nunca usou as armaduras, também não está escrito. Quando o inimigo surge, normalmente vai haver recuo, fuga. E quando um exército foge, que dá as costas ao inimigo, ele é literalmente uma presa fácil. Uma presa fácil. Ou você o enfrenta, mesmo que haja baixa, ou se fugir, é pior. Ninguém que milita, pode se embaraçar, pode se dar o luxo de esquivar, mas precisa continuar a nossa batalha, tá? Precisa continuar a nossa batalha, continuar a nossa jornada como bons soldados de Cristo. Tá bom, vocês entenderam as armaduras da antiguidade. Hoje, se for falar de guerra, meu Deus do céu, nem eu sei a lista de quantidade de armas que se usa, tanto de ataque quanto de defesa. Principalmente agora nessa guerra de Gaza, entre Israel e Hamas,
Foi a primeira vez que eu vi falar no domo de ferro, que é uma espécie de defesa, né? O domo de ferro que combate e não permite que ele fica estacionado. É difícil até de explicar, né? É uma espécie de cortina que impede que mísseis caiam no território, né? Ele contrapõe os mísseis e destrói. É uma loucura, né? Então, hoje, além dos tanques de guerra, de combate, e os aviões de caça, e tanto tipo de armadilhas, as minas, né, de explosivos, são tantas armas que os exércitos vêm trabalhando ao longo do tempo, tanto na estratégia de combate quanto na estratégia de defesa. Porém, a igreja, ela não precisa de inovações. Só basta ser necessário as armaduras que Deus deu desde o início. Elas continuam sendo as mesmas até que a igreja seja arrebatada. Eu vou repetir aqui o contexto. Desde a antiguidade, os exércitos vêm se aperfeiçoando em criar inovações, tanto de combate quanto de defesa. A igreja basta ter estas armas aqui. Efésios 6, se na sua Bíblia não tiver marcado, abra aí, marque, a partir do versículo 14. Passa uma caneta, um lápis de cor. Abra aí, por favor. Pastor Luciano, faz favor. Efésios 6, 14. Alguém lê? Vamos ler bem devagar o 14 até o versículo 18. 6,14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Couraça da justiça, grava esse nome. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés com a palavra. Segurando sempre o escudo da fé. Escudo da fé. Com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. Gravem, capacete da salvação. E a espada do Espírito. Bíblia, a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo. Oração. No Espírito. Com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem. Vigilância. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos entender as armas que Deus tem disponível para o exército dele. Vamos lá. Quantas armas de ataque tem aqui? De ataque. Uma. A espada. Uma. Couraça é de ataque ou de defesa? Pode responderem. Pode responder alto. Defesa. Os pés calçados. O escudo. Falem com fé, gente. Vamos lá. O capacete. Espada. Ataque. Oração. Vigilância. Pronto. Isso aqui, eu vou repetir, serviu para a igreja, serve para a igreja e servirá para a igreja. Escreve essa frase, por favor. Escreve aí em algum lugar. As armas de Efésios 6 serviu para a igreja, serve para a igreja e servirá para a igreja.
escreveu, gravou, guardou. Então vamos prosseguir. Eu vou fazer esse tópico 1 aqui, e o senhor pode dar sequência, o tópico 2 em diante, viu? Tópico 1, vamos lá. Essas armas aqui são armas da igreja. Eu vou repetir uma coisa bem interessante. Todos os exércitos do mundo precisam inovar e renovar em armas de defesa e ataque. A igreja, esses armamentos aqui, serviu para a igreja do início, serve para a igreja atual e servirá para a igreja futura até que Jesus venha. É as armas que o cristão vence a carne, o mundo e o diabo. Tá? Essas são as armaduras. Aqui entrou tanto a oração quanto a vigilância. Um exército que não tem espias e estratégia de observação é fácil de ser invadido. A oração é o fortalecimento espiritual do cristão. A oração é o fortalecimento espiritual do crente. E a vigilância é a atenção para descobrir as estratégias do inimigo. Vamos lá. Subtópico 2. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. 1. Arrebatando a palavra do coração. 2. Busca altas posições com mentiras. 3. Usar pessoas para trair, escravizar. 4. Escravizar. 5. Enfraquecer a fé do crente. 6. Enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso, o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, olha, cuidado, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5, 8. Há quem defende a tese de que o inimigo não faz mal a ninguém, que é o homem quem faz mal ao próprio homem. Infelizmente tem crente que acredita nisso. É bem verdade que as lutas e as batalhas estão dentro de nós. Mas o inimigo mora na porta da necessidade humana. Ele anda à caça da fragilidade do cristão. Da fragilidade do cristão. Tá? Então, o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios 6:11, Romanos 13:12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. 1 de Tessalonicenses 2:18. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe das potestades do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem o seu reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Aqui entrou o assunto que o presbítero Disney tinha focado, tá? Tinha trabalhado, ou perguntado, melhor dizendo, até porque ele estava já pronto. Caso eu não pudesse, ele está me substituindo. O pastor Fábio já tinha falado com ele. Então, a pergunta que ele trouxe, isso aqui encaixa direitinho dentro daquilo que o senhor falou. Né? Encaixa bem na linha de raciocínio, de ter medo. Né? De ter medo. Porém, como disse o escritor, é necessário que a igreja descubra
perceba. E quer ver uma coisa? Ninguém mais pronto para te dar clareza das estratégias do inimigo do que Deus. Ninguém. Ninguém é capaz de te mostrar as estratégias do inimigo do que Deus. Então, quando nós estamos em oração e em vigilância, naquilo que chamava antigamente, deu um branco aqui, como se fosse uma torre de observação, o atalaia, né? Ficava como alerta. O Espírito Santo está como alerta. Deus revela à igreja através da oração. E aí o apóstolo diz assim: fugir de toda aparência do mal. Toda aparência do mal. E eu vou repetir: sujeitai a Deus, está sujeito a estar debaixo da proteção dele. Resistir ao diabo, as suas estratégias e propostas. E depois ele fugirá de vós. E chegará o dia em que o inimigo, o Satanás, será lançado no inferno e a igreja será glorificada. A igreja estará para sempre nas mansões celestiais. Se nós tivéssemos o pensamento humano lá, nós diríamos: irmão Ariomar, valeu a pena resistir e chegarmos aqui. E glorificaremos a Deus por vencer toda esta batalha. Amém? Glória a Deus. Deus nos ajude, nos abençoe. Nós estamos quase caminhando para o final, tá? E o irmão Disney já havia também preparado. Eu vou pedi-lo para nos ajudar encaminhando já para a conclusão desse assunto, que não encerra aqui. Dá outra estudada em casa nesse material que você vai se surpreender, tá bom? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos em frente. Continue orando pelo nosso querido pastor. Porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando de mundo espiritual. Nós estamos falando de batalha espiritual. E a lição nos chama a atenção para a disciplina do jejum, da oração e do estudo. Não é só a leitura, o estudo, o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa prática e para essa rotina. Pergunto a você, você não precisa responder. Como você tem zelado dessa disciplina na sua vida? Como é que você tem desenvolvido, como é que você tem cuidado do estudo da palavra, da oração e do jejum? Faço uma pergunta para vocês e que também não precisa responder. Responde para você mesmo. Tem como a gente lidar com o mundo espiritual sem essa disciplina que nós estamos estudando? A gente pode sair a campo no mundo espiritual sem estar revestido dessas armaduras do Senhor? O pastor respondeu muito bem, eu fico feliz, eu gosto tanto de escola dominical e fico assim maravilhado quando a gente consegue abordar um assunto e trazer uma resposta tão ampla como o pastor Zé Luiz fez aqui, quando a gente fala de não ter medo, de não precisamos ter medo de Satanás. O texto lido pelo pastor, e eu prometo aos irmãos que hoje a gente vai para casa cedo, não vou me demorar. O texto lido, o apóstolo Pedro nos alertou que sede sóbrios, vigiai porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. A Bíblia está dizendo que o diabo, Satanás e seus demônios estão em derredor, buscando a quem tragar. Então, o que é que nós podemos entender disso?
Nós estamos debaixo da mão potente do Senhor, como se fosse um guarda-chuva gigante, louvado seja Deus. A mão do Senhor nos guarda. Estamos ali naquele celeiro, naquele arraial do Senhor. E ali estamos protegidos. O diabo não pode contra nós, ele não pode nos atacar, ele não pode nos atingir debaixo dessa cobertura. Mas aqueles que saem debaixo dessa cobertura, esses sim ficam vulneráveis a ser alcançados pelo diabo. Eu estava comentando na semana passada de um episódio que eu também não posso me delongar, mas tem uma passagem que aconteceu lá com o profeta, esqueci agora o nome do profeta. Mas existe um episódio onde Israel, o rei de Israel, é avisado pelo profeta Eliseu. O rei de Israel é avisado pelo profeta toda vez que o rei da Síria vem contra Israel. O rei da Síria arma alguma coisa contra Israel, o profeta é avisado por Deus e vai e avisa o rei. E o rei consegue se preparar. O rei da Síria achou que tinha alguém infiltrado ali no seu exército que estava levando a mensagem para o rei de Israel. E buscou essa informação, reuniu todo mundo, buscou informação, chegou a informação que era Eliseu, que, usado por Deus, avisava o rei de Israel. O rei, então, vamos capturar esse profeta. Cercou a cidade, quando é um dia de manhã, quando o menino do profeta acorda que abre a porta, vê a cidade toda cercada. E ele disse, meu senhor, e agora? O que é que vamos fazer? Só que Eliseu, quando saiu, o menino do profeta só viu os cavalos e cavaleiros, os soldados do rei da Síria. Mas Eliseu, com a visão do céu, que nós estamos estudando nesta manhã, Eliseu, com visão celestial, com visão espiritual, conseguiu ver a cortina de anjos do Senhor que tinha vindo em sua defesa. Louvado seja Deus, eu chego e fico arrepiado. Glória a Deus. Então, aqueles soldados que intentavam contra o servo do Senhor foram embargados. Quando eles tentaram atacar Eliseu, Eliseu orou ao Senhor e ficaram cegos. O Senhor interveio e Eliseu não precisou lutar. Eliseu orou para que Deus permitisse que o seu servo visse, os soldados vissem ali os anjos do Senhor que tinha vindo em defesa de seu servo. Trago isso para a nossa realidade agora do tópico que nós vamos entrar. As 3 armas espirituais do cristão. A palavra de Deus, eu espero, irmãos, que vocês tenham lido a lição em casa, porque agora eu vou dar uma acelerada e não vou ler de carreirinha, tá? Quem não tiver a lição, procura a gente tem como fornecer, tem como mandar esse material, está nos grupos da escola. Eu não vou ler de carreirinha, eu vou apenas comentar os tópicos para a gente ganhar tempo, tá? As 3 armas espirituais do cristão, a palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que combateu o diabo com a palavra. O Satanás veio contra ele, se tu é Deus, transforma esses pães em pedras. Transforma essas pedras em pães. E Jesus usou a palavra contra o diabo, afirmava, e a cada investida do diabo ele citava, ele levantava, apresentava a palavra de Deus como defesa, como contra-argumento. E nós precisamos desse conhecimento. Dentro das disciplinas que nós estudamos, aqui a lição diz que o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos trazer de casa esse conhecimento, e aqui, quando o pastor faz a explanação, quando o pastor cita algum texto, nós vamos apenas trazer um maior entendimento daquilo que nós já conhecemos, daquilo que nós já estudamos. Não temos como militar no mundo espiritual sem esse conhecimento da palavra. E eu quero lembrar aqui que o evangelista Fábio está coordenando a lição bíblica. Eu estou participando, já vou bastante adiantado, já estou lendo na parte de Daniel, uma campanha de leitura bíblica anual. Nós precisamos desenvolver a rotina de ler a nossa Bíblia todos os dias. Ler com cuidado, ler buscando entendimento, ler, como a gente costuma dizer, em espírito de oração, para que nós estejamos preparados nos momentos oportunos. A palavra renova a nossa fé.
Está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra te prepara para escapar das ciladas do diabo. E Jesus usou a palavra. Jesus nos deu o exemplo do uso da palavra, do conhecimento, da familiaridade com a palavra de Deus. E agora, irmãos, a gente vai para o ponto que eu acredito o ponto mais forte dessa lição nesta manhã. E um dos pontos que mais me preocupa na igreja dos nossos dias. Não é um problema que eu tenho verificado só aqui. É por onde ando, por onde vejo, e nós precisamos ter atenção com isso, porque faz toda a diferença na nossa caminhada com o Senhor, na nossa jornada com o Senhor, que é a questão da oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Prestamos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste, alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Irmãos, eu costumo chegar cedo na igreja, costumo observar, e muitos de nós, a grande maioria, quase todos, têm o hábito de chegar na igreja, senta e aguarda o culto começar. Eu venho da igreja de uns dias e, para a glória de Deus, já falei isso aqui, vou repetir, a gente tinha lá 2 ou 3 irmãos extremamente chatos, que cobrava muito a rotina da oração. Ele diz, porque os crentes de hoje não querem orar 1 hora. Os crentes de hoje não tiram 2 horas de oração. O crente de hoje não quer participar de vigília. O crente, toda oportunidade, toda pregação voltava a esse assunto. E eu ficava observando, de como é que eu vou orar 1 hora? Se eu coloco meu joelho no chão, em 3 minutos já acabei o assunto. Em 5 minutos eu não tenho mais o que falar. Como é que eu vou fazer para orar 1 hora? E fui, né, com essa preocupação. Os pastores cobrando e eu interessado em saber como fazer. Até um dia que eu ajoelhando, a gente chegava na igreja, colocava o joelho no chão e só levantava quando o pastor batia a campa, dizendo que a oração estava terminada, a gente ia dar seguimento no momento do louvor. E um dia eu ajoelhei do lado de um irmão, o irmão Gomes. E eu terminei minha oração e ficava glória a Deus e aleluia, de joelho, em reverência, cumprindo ali a ordenança do pastor. E passei a escutar a oração do irmão. E vi que o irmão, na sua oração, ele citava a Bíblia, ele citava salmos, ele cantava louvor, ele conversava com Deus, ele falava coisas como se tivesse Deus na frente dele, conversava. Eu digo, é assim que faz. É assim que faz, é assim que se consegue. E depois eu aprendi com o pastor Paul Young Cho, ore até aprender a orar. Ore até que alguma coisa aconteça. Não tem como, irmãos. Nós estamos vendo do perigo que é a gente perder a visão espiritual por falta do costume da oração. É através da oração que a gente recebe o revestimento, o renovo, o reforço, para discernir o que é mundo físico do mundo espiritual. Estávamos lendo um livro recentemente, alguns estudos, que nos diz que o diabo ele não tem a intenção de fechar igrejas. Ele não tem intenção que a gente deixe de cultuar, não pode continuar cultuando. As igrejas podem continuar abertas e pode abrir quantas igrejas quiserem. Basta que não glorifique a Deus. Basta que não dê testemunho. Basta que não tenha visão espiritual. Basta que não reconheça entidades que estão infiltradas dentro da igreja. Aqui falou das estratégias de Satanás. Uma delas é usar pessoas, algumas delas influentes na sociedade, que vêm para a igreja como se fosse crente, mas não é crente. Está na igreja a serviço de Satanás. Às vezes senta do seu lado, e aí vai Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, a turma toda. Às vezes senta do seu lado, e você, sem visão espiritual, não reconhece, não vê nada, não sabe de nada, é como se não tivesse acontecendo nada.
Tá? E aí o pastor diz daqui de cima, pegue na mão dele, você pega. Sacuda ele, sacode. Abrace ele, abraça. Aperte ele até ele gritar. Mas ele não, no momento do louvor, ele não louva. No momento, ele não dá glória a Deus, nem mandando, nem quando o pastor diz, dê glória a Deus, ele não dá. A partir de hoje, passe a prestar atenção nisso. Não está aqui para louvar a Deus, não está aqui para glorificar a Deus. É seta, dardo inflamado do diabo. E nós precisávamos ter capacidade de reconhecer este para orar por eles e para interceder para o bom andamento da obra do Senhor, do culto. Eu costumo pensar, nós temos na igreja um dos melhores expositores da Bíblia de nosso país nos últimos dias, no nosso tempo atual. Um dos maiores. E às vezes eu fico pensando, a palavra flui com tanta organização, com tanta clareza, com tanta persuasão, com tanta coisa, que eu às vezes fico me perguntando onde é que o pastor descobre e esmiuça tanta coisa. E eu fico pensando, se a igreja orasse, o que Deus não fazia? Uma igreja que ora e tem um pastor como nós temos, louvado seja Deus. O que não ia acontecer numa cidade como Feira de Santana, numa cidade como a nossa, se a igreja orasse? Então, a oração, é pela oração que nós vamos conseguir força para resistir ao pecado. A oração é condição para ter visão espiritual, como nós já falamos. Quem não desenvolve o hábito de orar, não reconhece os dados do diabo e as armadilhas. Está no texto que nós lemos hoje. É condição principal para nós termos a capacidade de Deus. Às vezes vai acontecer alguma coisa, como nós falamos, se tem um dardo inflamado do diabo que vem, uma pessoa que está ali usada pelo diabo, senta do nosso lado, ainda que a gente não tenha a percepção imediata daquilo que está acontecendo, o Espírito Santo que está em nós e a visão espiritual que nós temos vai nos dar um start. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Às vezes você vê alguém gritando no meio do culto, parece que está glorificando, mas a pessoa que tem a visão espiritual vai entender que aquilo não é de Deus e aquilo não está glorificando a Deus. Você pode interceder. Nós estamos, irmãos, num momento de muito zum, de muito nhenhenhen, muita coisa que não é de Deus, não agrada a Deus, e é estratégia de Satanás para desfazer o culto, para que Deus não seja cultuado. E só com visão espiritual nós podemos dizer alguma coisa ou combater alguma coisa. Porque sem visão espiritual, nós vamos sair a campo aberto sem proteção, nós vamos estar correndo o risco de sermos atingidos por aquilo, de arrumar para a gente aquela confusão que não é nossa. Né? Não estamos debaixo da cobertura do Senhor para poder enfrentar aquilo. E também corre o risco da gente falar coisas contra a obra de Deus, contra o trabalho da igreja, como o pastor falou, sem o conhecimento, sem o discernimento, sob o risco de atacar, de falar mal, não é blasfêmia, mas de atacar e falar mal do bom desenvolvimento da obra do Senhor. Então a oração precisa ser, eu sei que orar não é fácil, a carne da gente não quer orar, falta assunto, falta... Esse piso machuca, esse piso incomoda, esse piso não está encerado, esse piso não é porcelanato e tal, e tal, e tal. Mas nós precisamos orar. Se você veio para a igreja, aproveita e ora. Eu chego cedo, enquanto eu estou orando, eu estou observando quem ora, quem não ora. Tem alguns que ainda tenta e faz aquela oração de chama-gato. Amém. Toca o joelho no chão e levanta em seguida. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar, nós precisamos ter cobertura, nós precisamos ter a proteção do Senhor em nossa vida e em nossa casa. Não estamos aqui para perder tempo. Nós precisamos fazer valer a oportunidade, porque perdemos muito na presença do Senhor quando a gente não ora, quando a gente não se envolve, quando a gente não se entrega, quando a gente não se permite conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz que nós padecemos porque nos falta conhecimento. A oração, como disse, aquele que não ora, ele não pode entrar em batalha espiritual. Se você não tem o hábito de orar, se alguém te chama para orar por alguém, não vá, você não pode ir.
Se você não está revestido do Senhor, das armaduras do Senhor, você corre o perigo de, indo orar por alguém, indo interceder por alguém, você sofrer violência. Ou o demônio que está naquela pessoa passar para você. Não se pode, a gente não pode orar por ninguém, a gente não pode interceder por ninguém, se a gente mesmo não está coberto, se a gente mesmo não está revestido. Outro ponto que a lição nos chama atenção, que é o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo Testamento, o jejum é uma prática presente, no Antigo como no Novo. Esse é um ato usado no contexto em busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Cada vez a gente está perdendo a prática do jejum. Para a glória de Deus, hoje nós temos mais acesso ao alimento. E quanto mais tem acesso ao alimento, os noticiários estão mostrando que as pessoas estão engordando mais. Se estão engordando mais, porque estão comendo mais. E quem mais come, menos jejua. Quanto mais disponibilidade de comida, você está em casa, sua geladeira está cheia, jejum para quê? Já inventaram o jejum de Daniel, o jejum de Filipe, o jejum de não sei quem, o jejum de não sei quem. É um bocado de jejum que não precisa deixar de comer. Desliga a televisão e diz que está em jejum. O jejum da TV. Pode falar, pastor. Eu estava conversando com o presbítero Disney assim que eu cheguei, ainda tem uma tese de muita gente que não jejuma porque não é mandamento. Eu estava falando com ele hoje cedo ali. Às vezes, graças a Deus que aqui vocês não. Mas tem lugar que você vai dar uma aula dessa e levanta-se 10 e se diz contrário ao jejum, justamente pelo fato de não haver um mandamento. Enquanto que, como o presbítero leu aí, ele era uma prática desde a antiguidade, na hora das guerras. Você vai ver no momento mais difícil que Israel estava em cativeiro, Assuero, Mardoqueu chamou a rainha Esther para convocar um jejum. Jesus jejuou, Moisés jejuou, a igreja jejuou. Aí quando se fala em jejum hoje se levanta aqueles, jejum não é mandamento. E aí entra a tese daqueles que, infelizmente, por não conhecer, porque hoje, em uma aula bíblica, tem muitos que se dizem sábios e entendidos e quer dar aula contrário àquilo que as Escrituras está claramente nos ensinando a fazer. Amém. A Bíblia diz que quando foram escolher o substituto de Judas, os irmãos oraram e jejuaram. A Bíblia diz que Paulo, quando ia fazer uma jornada, Paulo orava e jejuava. E a Bíblia vai nos ensinar, lá em Êxodo 34, 28, Atos 3, 12, que essa era uma prática usada quando se queria uma resposta de Deus. Então não tem como, às vezes, é porque às vezes a gente toma a decisão da gente mesmo, para depois tentar forçar a Deus confirmar aquilo que a gente já decidiu, ou muitas vezes já implantou. Mas é um parâmetro, é um princípio válido e importante quando você quer uma resposta de Deus, quando você quer uma confirmação do Senhor. Jejuar. O jejum é importante para mortificar a carne, na luta contra o pecado, quando enfrentamos tentações, quando enfrentamos perseguições. Está enfrentando tentação? Está vendo a hora de cair? Está vendo a hora de não aguentar mais? Jejua. Está tendo recaída nos vícios? Aí eu tento, e quando eu penso que eu estou firme, lá eu caio de novo, tenho que começar tudo de novo. Aí eu tenho mais de 10 anos na igreja e estou repetindo os mesmos pecados, as mesmas práticas, e eu não consigo vencer, eu não consigo me firmar. Jejua. Não tem outro caminho. A Bíblia, é por isso que eu disse, a gente precisa ler Bíblia, precisa conhecer Bíblia, porque muitas vezes a resposta que a gente precisa está na Bíblia.
Nós vivemos dias, irmãos, que é difícil, é complicado e às vezes é até perigoso você tomar conselho com alguém, você ouvir a opinião de A, de B e C a respeito de determinado assunto. Às vezes aquela resposta vem torcida, às vezes aquela resposta vem de acordo com o interesse daquela pessoa, às vezes aquela resposta ela vem da forma que aquela pessoa entendeu. Mas muitas vezes a forma que aquela pessoa entendeu e está ensinando não é o que está na Sagrada Escritura. Então nós precisamos beber da fonte, louvado seja Deus. Na igreja primitiva, a igreja antiga, não se tinha muito acesso a isso. O pessoal da igreja católica fazia uma Bíblia em latim, onde ninguém podia ler. Só eles mesmos tinham entendimento, era ensinado e as pessoas tinham que engolir aquilo que os padres quisessem colocar a goela abaixo em latim. O pastor Fábio já pode se aproximar, porque já estou encerrando. Então, hoje nós temos livre acesso à Bíblia. Nós temos em casa, eu mesmo tenho umas 8, umas 10 Bíblias. Então, Bíblia é que não falta. Se você tem uma Bíblia em casa que você não está conseguindo entender, vem conversar com a gente vai te orientar. Existem versões e versões e versões de Bíblias que vai te facilitar a leitura e o entendimento daquele estudo. Não temos nenhum motivo para desconhecer a palavra de Deus da forma que a gente... E ficar igual a maré, a nuvem de ventos que sopra para lá e sopra para cá e não se firme nada. Num ponto a gente acredita numa coisa, no outro ponto a gente acredita em outra, num ponto a gente está num movimento, daqui a pouco a gente já está num outro movimento diferente e não tem uma firmeza, não tem uma linha. Nós estamos numa igreja onde a palavra é ensinada com verdade e é descortinada assim de uma forma esplendorosa. Mas a gente pode mais. Então o jejum ele tem ele pode mortificar a carne. Você está tendo problema com imoralidades sexuais? É o jejum que vai te ajudar. Faz um jejum. O jejum vai te fortalecer, mortificar a tua carne e te colocar debaixo da vontade do Senhor. Não tem outro remédio, não tem outra receita. Você não vai conseguir um terapeuta que vai te ajudar nisso. Você já tem o remédio na mão, você já tem a orientação do Senhor na sua mão. E no último tópico fala que Jesus é o nosso modelo. E nós já falamos aqui que Jesus praticava tudo isso que nós estamos estudando nesta manhã. Jesus jejuou, no episódio quando ele foi tentado pelo diabo, ele jejuou durante 40 noites e dias. Uma prática que estava restrita a ele, tá? Eu preciso dizer isso aqui, que esse 40 dias de jejum é específica para o Senhor, é um plano específico. Hoje nós não temos condição, muitas vezes, de jejuar durante 40 dias, mas a gente pode jejuar um dia. O dia de domingo que você vem para a igreja, você pode consagrar esse dia como um dia de jejum. Você pode aproveitar para vir em jejum, você pode estar orando na casa do Senhor. Enquanto está aprendendo a palavra de Deus, você está num plano de jejum. Nós precisamos praticar, precisamos desenvolver isso, precisamos ter atenção, precisamos insistir e zelar por esses preceitos que nos capacita a continuar a nossa jornada enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo fale mais a cada coração, que o Espírito Santo continue tomando conta de nós e nos guardando em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.